Oi, Ana. Oi, peraí, deixa eu ajeitar que ficou bem de carão aqui. Carão, tá próxima? Ah, tá muito em cima, mas é que é por causa da luz aqui. Acho que agora vai ficar Ah, melhor. ficou ótimo. Tô te vendo bem. Tá tudo tranquilo. Tudo bem? Tudo ótimo, muita expectativa para o nosso bate-papo, Márcia Cristina. Isso, Ana Alegre, sobre o que é e o que não é propósito, né? É isso Então aí. tá. Pessoas estão chegando. Gente, olha só. A gente vem recebendo ao longo desse tempo, né, que a gente tem o perfil do Na Trilha do Propósito, uma série de perguntas que a gente recebe, perguntas de lives que a gente já fez, enfim, perguntas que me fazem fora das redes sociais sobre essa história de propósito. E hoje a gente vai fazer dessa forma: a gente vai falar sobre o que é e o que não é propósito, tendo como base essas perguntas que as pessoas têm feito para a gente. E aí você também fica livre para fazer a tua pergunta, porque a gente vai ter, se a gente conseguir olhar, eu tenho maior dificuldade, gente, de falar e olhar as perguntinhas aqui, mas a gente está disposta e querendo bastante responder as tuas perguntas. A nossa intenção é sempre fazer sob medida para você, né? Porque a gente quer que você entenda, a gente quer que você ache o seu propósito, e isso tem a ver com o nosso propósito. Um dia a gente fala, né? E isso tem a ver com o nosso propósito. E então é muito importante a tua participação. Coloca aí, convida pessoas que você acha que podem se interessar por esse assunto. Você chama elas, avisa elas que a live está começando, tá bom? Quer falar alguma coisa, Ana? Eu tô Tudo só pela certo? senhora aí pra gente começar nossa primeira trilha online, pessoal. A gente quer fazer toda quarta-feira agora um percurso Sim. diferente com vocês por aqui. Tô dando um oi geral pro pessoal que eu já vi que tá conectado. Cada quarta-feira, né, Marcinha, a gente tá preparando conteúdos específicos de vários temas de desenvolvimento pessoal que nos ajudaram a chegar na nossa tão esperada frase de propósito. E a gente tá separando por pequenas fatias, né, para compartilhar com vocês toda quarta-feira. Então, se vocês também já tiverem alguma pergunta, alguma outra dúvida, algum tema que é importante para vocês, vocês nos mandem, porque a gente mais ou menos sabe onde eles se encaixam no desenho da trilha toda. Então a gente vai trazendo e vai fazendo essas conexões. Nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas a descobrir o seu propósito, escrever a sua frase de propósito e caminhar nele, né? Não ficar só mais uma plaquinha na parede. Sim. E esse é um grande diferencial nosso, né, Ana? Olha, eu dando spoiler de outras lives, enfim, de outros papos. Porque a gente não quer só falar sobre o propósito, a gente quer ajudar você a encontrar o seu, e não só isso. A gente quer pegar na tua mão e te ajudar a seguir nele. Oi, Vanusa, chegou aí também. Então, a ideia é essa. Então, fica com a gente, e é uma trilha. O nome na trilha do propósito não é à toa, é porque é uma trilha mesmo, viu? É um, é um caminho que a gente seguiu. Olha, alguma diferença entre propósito e missão? Ana está perguntando. Quer responder, Ana Alegre? Existe Ai, alguma minha diferença? colega do Corações e Almas. Ah, é? Lá E do, a... do Conrado? Isso, lá do Conrado. E Ana a outra Paula, Aninha, a Paula, já chegou. Vamos botar aqui, é, eu vou anotar aqui e a gente vai responder e a sim, gente vai Aninha, responder. Tá. sobre missão e propósito. Deixa eu anotar pra gente não esquecer. Vamos começar, Quem nos, companheira? Vamos. Quem nos acompanha já deve ter visto a gente falar em algum momento que nós trilhamos pessoalmente, a Ana na vida dela e eu na minha, um caminho para conseguir chegar à nossa frase de propósito. E quando a gente se encontrou e começamos a conversar a respeito, a gente viu que nós trilhamos a mesma rota. E aí brotou esse desejo de compartilhar tudo isso com vocês, essa metodologia com vocês. E aí, uma das primeiras perguntas que eu quero trazer para vocês é assim: por que as pessoas já perguntaram para a gente por que se tem falado tanto de propósito ultimamente, né? Que história é essa de que propósito parece que entrou na moda, né? A gente esbarra com essa palavra nas lives, enfim, em palestras, sempre tem alguém falando sobre propósito. Na verdade, não é de agora. Eu também trabalho como consultora de empresas, dando treinamento em empresas.
E esse assunto, ele já rola aí uns 12 anos que a gente se debruça um pouco sobre isso. Nós, seres humanos, vamos nos evoluindo, né? E em cada época, cada geração, teve um foco de atenção. E esse pessoal, você já deve ter ouvido falar da geração Y, geração X, enfim. A geração Y, ou os millennials, que é justamente esse pessoal que hoje está entre 26 e 40 anos, que nasceu ali até 95, da década de 80 até meados de 95, foi um pessoal que veio ensinar pra gente, quer dizer, pra gente porque eu sou de outra geração, né, gente? Deve ter um monte de gente aí que é da geração Y, desculpa, eu sou assim um pouquinho antiga. Então eu sou de uma geração que se preocupava com outras questões. Esse povo aí que hoje tem de 25 a 40 anos, ele veio com isso no DNA, né, na veia, de que trabalho e bem-estar devem andar juntos, que a gente não quer só dinheiro, a gente quer entender o porquê das coisas. A gente quer entender, porque assim, esse pessoal precisa, para entender, precisa fazer sentido para ele. Então, o que está fora precisa conversar com o que está dentro, precisa fazer sentido. Por isso que se começou a falar tanto de propósito, e por isso que se fala de propósito no trabalho, propósito de vida. E a ideia a gente vai falar depois do que é o propósito, né? Exatamente, mas assim, a ideia é que o porquê eu existo me move a fazer coisas. Uma dessas coisas é o meu trabalho, né? Então, é uma outra coisa que a gente quer abordar com vocês hoje, é que propósito não necessariamente é o trabalho, né? E o trabalho não é tudo. Ó, Ricardo tá concordando. Bem-estar anda de mãozinha dada com o trabalho. E por que o bem-estar? Porque eu me sinto feliz com o meu trabalho. Eu me realizo com o meu trabalho. E se isso acontece com você, grandes chances de você estar, o seu trabalho fazer parte do seu propósito, porque nem sempre faz, viu, gente? Essa é uma questão bem interessante. Você pode até ter sucesso no seu trabalho, né, Ana? Gostar até do que você faz, ter uma boa renda com isso, ser reconhecido e ainda assim não ser para isso que você foi criado, né? O mais interessante, até isso é uma coisa que surge bastante também, se propósito se resume só a trabalho, né? E a gente associa porque o propósito ele tem um quê de entrega, tem um porquê. E até já fazendo um gancho para comentar sobre a pergunta da Ana em relação à missão, quando a gente trabalhava, eu trabalho como consultora, além de ser uma apaixonada por esse projeto, consultora desse projeto da Trilha do Propósito, eu tenho uma empresa de consultoria. Então, eu trabalho com empresas para ajudar pequenas e médias empresas a reorganizarem seus negócios. Então, quando a gente trabalhava identidade estratégica de uma empresa, identidade institucional, a gente trabalhava missão, visão, valores, né? Isso aí, acho que mesmo que tu não seja do ramo, mais ou menos tu já viu em algum lugar quando entrou lá missão, visão e valores na parede. E isso ficou por muito tempo como sendo a identidade. Isso aponta muito para o que eu faço, né? A missão tem a ver com cumprimento de alguma coisa. A visão é eu vou cumprir isso para chegar em algum lugar. E os valores são aquilo que dizem respeito a como que eu vou cumprir essa missão e chegar nesse lugar. E aí, hoje nas empresas, a gente começa a olhar também o propósito. E o que a gente, há muito tempo atrás, eu faço uma associação com isso, que era quando a gente começava a falar da core competence dos negócios, que nada mais é do que daquela competência central, aquilo que era o principal que a empresa fazia, o diferencial. Isso foi evoluindo, esse senso, e hoje, quando a gente trabalha identidade estratégica, a gente trabalha propósito, trabalha cultura e trabalha valores. E aí a gente mantém sim a missão e mantém sim a visão, porque respondendo então, né, propósito e missão não são a mesma coisa. E até eu tenho estudado muito sobre liderança e desenvolvimento de equipes, e eu estou fazendo um treinamento agora sobre liderança de alta performance. E o cara trouxe uma analogia que eu achei demais, assim, né? Sobre como tu construir, assim, na equipe. Isso serve para a vida da gente, né? Se eu tenho um trabalho ou se eu tenho uma missão. Então, o protagonista de um trabalho é o trabalhador. Isso não está errado, né? Então, eu tenho um trabalho para fazer, eu sou o trabalhador que executa esse trabalho. Mas quem é que é o protagonista de uma missão? Sabe essa, Márcia Cristina? Essa eu achei muito Boa. tri.
Muito tri, porque eu sou do Gaúcha, tá, gente? Aqui é uma mistura Tá. deliciosa do Brasil, É. do Sul Aqui, a Rio de é. Janeiro. Aqui, aqui seria super maneiro. Tá. Super maneiro. Então, o protagonista da missão é o missionário. O missionário, ele se move pela missão. Então, muitas vezes apaga, e até a questão do missionário, a gente tem essa visão religiosa só, né, de trabalhar a missão. E a primeira visão, talvez, que tu pense quando pensa missão, pensa no missionário, tu pensa ou no padre que veio fazer uma evangelização ali, ou algum pastor, uma igreja, ou alguém que vai para algum lugar. Mas missionário é todo aquele que cumpre uma missão, ele é um missionário. Então, ele se Uhum. move por causas que muitas vezes não envolvem recursos financeiros, mas que envolvem um voluntariado. E essa associação, muitas vezes a gente trabalha porque precisa, né, pagar os boletos. Isso até é uma pergunta que também está no nosso hall, né, Tem, Márcia? tem. Que propósito. Lê aí para nós, que até a gente já engata nessa, que essa é boa. Eu quero responder, e também tem uma, você deve ter lido, o Ricardo M. Dias perguntou assim: dá para alinhar um trabalho a propósito? Dá, essa é boa. Essa é tri. Essa é muito boa, essa é tri. Puxa aí para E nós aí? essa daí a dos boletos, né? Adorei essa do É, boleto. que eu preciso dizer assim, que, no sentido de que propósito parece uma coisa tão surreal, propósito é algo tão sublime, propósito paga boleto, né? Propósito, dá para pagar boleto com propósito. Na verdade, você pode pagar boleto até mais feliz, né? Se tiver dentro do seu Exatamente. propósito. Na verdade, essas perguntas, elas se encontram, né? Porque o Ricardo pergunta assim, existe, eu posso encontrar um trabalho, uma profissão, um trabalho, uma atividade que se alinhe ao meu propósito? Porque, assim, o trabalho você recebe por ele. E se você recebe por ele, você paga boleto. Tem a ver com a Exatamente. pergunta da colega lá. Você paga boleto com o que você, com a tua receita gerada no seu trabalho. A questão é que quando você descobre o seu propósito, você faz escolhas de melhor qualidade. Ana, e aí você pode acrescentar alguma coisa em qualquer momento, tá? Então, Quando você entende por que você existe, você vai fazer, inclusive, uma escolha de trabalho que esteja alinhada a isso. Diga, Ana. não, é justamente essa questão da ideia da missão versus o trabalho e Uhum. provavelmente a missão do missionário, que ele vai voluntariamente para aquilo, ela tem muito a ver com o propósito. Porque mesmo que a gente não saiba, e aí até comentando do que tu começou falando, né? A gente sempre existiu propósito. Todo mundo tem propósito. A gente não veio esse mundo a passeio, né? Todos temos propósito. E o propósito está dentro da gente. A gente não inventa, a gente não compra, a gente não copia. Cada um tem o seu propósito. E E a aí gente nasce com ele, né? Eu nasce acho com que ele. O que eu vejo é que uma situação que acho que ele está se tornando bem mais agora comentado a respeito, a gente pode voltar lá naquela piramidezinha de Maslow que talvez vocês já tenham visto das necessidades, né? Graças a Deus, depois da Segunda Guerra, o mundo entrou num processo de reconstrução. Pensa assim, o uhum. mundo todo, né? Sai da nossa caixinha assim social. Então as pessoas tiveram muito tempo desenvolvendo muitas coisas. Hoje a gente tem muitas facilidades na vida que a gente não tinha muito tempo atrás. O que nos permite parar para pensar um pouco mais a respeito da nossa vida e dessa qualidade. E aí até o que o Ricardo comentou, né? Poxa, como que eu trabalho com propósito, o que eu Alinhado. alinhado com o meu propósito. Não só o trabalho, acho que o trabalho fica um pouco mais fácil, porque é algo que a gente ocupa muito nosso tempo. Tem a gente precisa realmente produzir até para pagar os tais boletos, né? Mas o descobrir o propósito, eu percebi isso na minha vida e falo por mim, mas depois tu conta da tua parte nisso, mas eu realmente queria me reposicionar na minha carreira. Eu estudei, me formei, aí virei mãe, né? Que mãe. Outro dia eu ouvi uma pessoa, ai, meu propósito é ser mãe. Daí eu pensei, bah, companheiro, teu propósito deve ser mais do que isso. Eu acredito que a maternidade é uma missão, uma das muitas missões que a gente assume na vida. E ela é meio que voluntária, depois que tu descobre né, o que realmente te espera lá. Mas isso é outra live. Outra E live. outra live, mas é uma missão, e aí
depois de um tempo, assim, com as meninas menores, pá, eu preciso voltar a trabalhar, mas eu não é mais aquilo que eu fazia só para pagar boletos. Eu realmente quero fazer algo mais. E aí que eu caí de paraquedas nessa história do propósito. E engraçado, né? Eu voltei a fazer muitas coisas que eu tinha estudado para fazer, porque realmente eu já tenho talentos para isso e habilidades, áreas que eu gosto, mas agora eu redesenhei o modelo que eu trabalhava com consultoria e nesse próprio formato mesmo de desenvolvimento de pessoas que a gente está trabalhando nesse produto que está quase saindo finalmente assim do forno aqui, né, Márcia? Mas dentro do meu propósito. Então, entender propósito fez com que eu pudesse realinhar o meu trabalho sem mudar radicalmente ele e me abriu outras frentes também. Que sempre que eu trabalho nisso, que eu me envolvo, que eu sinto o propósito fluindo, rola uma energia. A gente até conversou hoje de tarde e a Márcia disse, a gente estava alinhando a live. E ela disse, Ana, tu tá bem desenergizada. Eu falei, bah, eu tô assim, ó, cansada. E aí a gente começou a conversar sobre a live e eu comecei eu digo, Márcia, como é bom trabalhar contigo. Ela falou, não tem nada a ver com isso, companheira, isso é propósito. E é mesmo, né? E assim, outra pergunta também é, afinal de contas, o que é propósito? E a gente quer encerrar com isso, mas quando a gente for encerrar, né? Calma aí. Pois é, eu já falei, Só mas tá já estamos terminando, falei tanto. A gente só está começando, galera. O que acontece? A Ana está perguntando, para cumprirmos nosso propósito, temos que passar por várias missões? Seria por aí? Boa pergunta também. Na verdade, Ótimo. O propósito, você pode ter, aí a gente vai entrar naquela famosa história do chamado, né? Da vocação. Você tem várias estradas para te levarem a um propósito, né? Para que você chegue lá e ande nele. E aí, outra coisa muito interessante, você pode andar no seu propósito num trabalho voluntariado. Ah, mas é só nisso? Não, porque o propósito é muito mais, o propósito é muito maior do que você, muito maior do que eu. Então, você nasce com as ferramentas, porque o propósito é para quê? Por que da tua existência? O porquê da minha existência? Eu existo por algum motivo, tem um porquê que é a minha essência. E essa minha essência é para dar conta desse propósito. E então aonde eu vou, o propósito está dentro de mim. E eu posso realizá-lo no trabalho, num trabalho voluntário, até num hobby, quando eu estou conversando com alguém, né? Então, sim, você pode ir por vários caminhos para realizar o seu propósito, para andar no seu propósito. Então, podem sim, tem várias missões para você chegar. E o propósito não é só uma questão de chegar, o propósito é andar no propósito, é desfrutar dele, é surfar nessa onda. Então, não é um lugar que você chega e acabou, encontrei o propósito, né? Encontrei meu propósito, próximo desafio. Não, propósito é o porquê que você existe. Quando você entende, alinhar propósito com o legado que você quer deixar. Que é outra pergunta. O propósito sempre deixa um legado? Deixa. Porque o propósito, ele impacta você e a vida de quem está em volta. Você nasceu para dar conta de alguma coisa que vai impactar pessoas. Sempre tem pessoas envolvidas. Sempre. Então, isso é o tal do legado. Aí parece um pouco de peso, né, Ana? Tem pessoas assim, nossa, mas esse negócio de deixar legado. Só que isso é natural dentro do propósito. É Quando que você acho que entende essa qual coisa e justamente anda. de um sacrifício, isso foi uma coisa que quando me perguntaram dessa história do legado, aí a pergunta veio nesse tom. Tá, mas eu vou ter que. É praticamente como assim: vou morrer numa cruz, eu vou ser preso, vou ser lançado num buraco, vou abrir mão da minha família, vou abrir mão da minha vida. E a gente olha para isso e propósito é uma coisa uau, assim. Só que é engraçado, né? Cada um tem dentro de si o propósito, mas na nossa trilha o que a gente descobriu é que a gente não vem a Bangu, né? Então, assim, tudo que a gente precisa para cumprir tá dentro. É isso que o Jeff Tá. comentou. O legado deveria ser natural da vida. É tu viver consciente de quem tu é. E aí a gente tem uma expert em autoconhecimento aqui nessa sala de conversa. E justamente para que isso seja uma coisa natural. Que para os outros pode parecer uma entrega tão absurda. Vamos pensar uma pessoa que eu acho admirável, assim, a Madre Teresa. Ela fez uma entrega e deixou um legado incrível. E a gente olha para ela e pensa, não faria talvez isso. Mas para ela aquilo era a vida dela.
Então, Uhum. elas obviamente abriu mão de coisas, e tu também que está nos ouvindo, vai abrir mão de coisas pelo teu propósito. E para ti vai estar tudo bem, porque Tudo tu bem. nasceu para aquilo, né? Não vai ser um peso inatingível, uma coisa que seja insuportável, digamos assim. Sim. E é justamente porque você já tem tudo dentro. Porque quando a gente fala sobre propósito, parece uma coisa tão complexa, né? Tão difícil. Não é difícil, é complexo, porque ele é feito, ele tem várias facetas, ele é feito de vários componentes. Por isso que existe uma trilha para você descobrir. Pode até ser que você durma um dia e sonhe com o porquê da sua existência e acorde com o seu propósito descrito, né? Na nossa experiência, a gente ralou um pouquinho. A gente Aham. precisou, a gente precisou olhar para a gente, olhar para fora, olhar para a gente, olhar para fora, ouvir Deus e tudo isso, né? Para entender qual é a minha essência. A tua essência, cara, ela não é à toa. Ela não existe, como a Ana disse, a gente não veio para o mundo a Bangu. A gente não veio para qualquer coisa. A gente veio para algo específico. E aí, sem dúvida, quando você entende qual é, aumenta as chances de você caminhar nisso e as coisas tendem a ser mais leves. Vai ser tudo leve e fácil? Não, A vida não porque é você... assim, né? a vida não é assim, né? Mas a maioria das coisas, sim. Sabe quando você... Eu sempre comparo isso. É porque eu não gosto. Eu não gosto de treinar, de fazer musculação. Então, eu sempre penso nessa analogia. Quando você chega para fazer pela primeira vez, ou você está parado há muito tempo, e vai começar a trabalhar hipertrofia muscular, você não pode pegar 100 quilos, pode? Não. Você vai fazendo uma construção, até que você entende como é e chega no lugar onde você quer chegar, que seria a meta. E a gente usa a palavra propósito no dia a dia muito assim, não, o meu propósito com essa faculdade, né? O meu propósito em querer mudar para outro estado, mas a gente está falando daquele propósito que é aquele guarda-chuva grande que é o nosso porquê, né? Então, também é para ir aos poucos. Pode ser que você descubra o seu propósito muito rápido, mas você vai aos poucos vendo quem você é e fazendo essa conversa com o meio e olhando para dentro para entender. Aliás, papo da semana que vem, spoiler. A nossa live da semana que vem, a gente vai lembrar vocês, mas na semana que vem a gente vai falar sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento, perfil de personalidade, identidade, o que tem a ver? E eu já te adianto que tem tudo a ver, porque você olha para dentro, pega as ferramentas e diz, nossa, para que serve isso? E aí você vai entendendo o teu propósito. Certo? Eu tinha visto uma pergunta, mas eu não anotei, perdi. Qual, Se a gente não Marcinha? respondeu, não sei. Ou eu respondi na hora. Para cumprirmos Mas nosso propósito, temos que passar por várias missões. Esse da já Ana a gente falamos. respondeu. Dá para ter um trabalho que se alinhe com o propósito? Dá para ter até Dá, hobby que se alinha com o propósito. sim. Dá para ter Propósito, amizades que se alinham com o propósito. amizades é Aliás, é bom. bom que seja assim. Eu acho que a gente Acho que respondeu a gente tudo. respondeu todas as que estavam aqui. Quer puxar mais uma aí da manga? Quero puxar uma que eu acho muito interessante e que a gente já esbarrou nela, na resposta dela na construção aqui. Propósito tem a ver com carreira profissional? Se sim, né? Se propósito tem a ver com carreira profissional, quando eu me aposento, o propósito fica onde? Ótimo essa aí. É Quer uma começar chave. ou eu Quer começo? falar? Fala você, vai lá. Quando a gente estava falando de missão, eu lembrei dela. Porque Uhum. a ideia de trabalho, ela já na nossa cabeça a gente já pensa, né? Num contrato que tem um começo e tem, mas pressupõe um fim. E ainda que esse contrato de trabalho não chegue ao fim, a gente tem a aposentadoria, em que a gente não vai mais fazer exatamente como a gente faria, né? E isso é uma coisa até que as gerações antigas trabalhavam muito na expectativa da aposentadoria, né? Na expectativa de quando elas não iriam mais trabalhar. Mas a Porque trabalho gente, é um fardo, né? porque Trabalho era um trabalho fardo. era um Ia fardo. haver um momento que eu ia. Vai chegar um momento que eu não vou precisar mais fazer, né? E daí, quando a gente pensa propósito, em que eu não apenas uso propósito no meu trabalho, mas para cumprir missões na minha vida, para as quais eu vou ser chamada, eu preciso, se eu tenho convicção do meu propósito, eu sei exatamente para quais eu digo sim, porque a gente às vezes é chamado para algumas coisas e que não tem nada a ver com o propósito da gente. A pessoa olha para a gente, identifica talentos, habilidades,
convida para alguma coisa, nos chama, e às vezes a gente tá de bobeira, sem saber o que fazer, se engata numas coisas que não tem fim para terminar e depois para se livrar, né? Então, aí no trabalho é aquele tipo de coisa que tu estando engatado, tá recebendo por ele, né? Mas e nas coisas que a gente acaba dizendo sim e que a gente não tem a ver com o nosso propósito, que pra gente aquilo se torna um fardo. E como dizer sim, aliás, dizer não, principalmente depois que tu já disse sim, não é uma coisa fácil. Então, isso até pode ser uma boa live, como dizer alguns dá uma boa nãos live. para cumprir o propósito. A gente acaba não conseguindo cumprir as missões que têm a ver com o nosso propósito. E aí, fechando a pergunta, né? O trabalho, se eu pensar propósito, que o meu propósito é a minha profissão, ele é apenas lá a graduação que eu fiz, então quer dizer que quando me aposentar eu fiquei sem utilidade. Aí se eu me aposento com 60, com 70 anos, agora já nem sei mais qual é a idade que a gente se aposenta, mas enfim, ainda deve sobrar aí uns 10, 15 Ninguém anos sabe. de lucidez plena e algum tipo de vigor físico para cumprir. O que eu faço nesse tempo? Né? A minha vida se resume a quê? Então, a vida da gente, essa consciência do que a nossa vida carrega e o que a gente tem para entregar para o mundo, para as pessoas e esse legado de forma natural. Isso não é peso, gente, isso é uma coisa legal. É tu fazer e a pessoa, puxa, muito obrigado, tu me ajudou, tu mudou uma coisa, às vezes, que pra gente é tão simples, né? Mas pro outro era tudo que ele precisava. Isso não morre assim quando termina um contrato, né? Ele fica com a gente e o mais legal de propósito é que eu acredito que se a gente tem essa convicção e a gente realmente anda no propósito, quando a gente morre, nosso corpo morreu, né? Mas a nossa história, esse legado, esse propósito, ele deixa uma marca que vai na vida das pessoas por gerações que a gente aí não tem mais nem controle, né? Do que isso pode fazer de bom. Sim. E aí, assim, a gente falou do pessoal do pós-guerra, peraí. Teve uma época que o pessoal que hoje tem 80 anos, 60, 80 anos, a ideia era trabalhar porque tinha que. Tinha que. Então não podia nem escolher. O que essa geração mais jovem traz, de que sim, eu posso escolher, porque eu quero fazer algo que tenha sentido para mim. Então, é incrível o índice de depressão nos aposentados. Porque o pessoal que se aposenta hoje ainda viveu aquilo. Eu tenho que trabalhar e comprar minha casa própria, né? Comprou a casa própria, o carro, pagou faculdade para os filhos, está tudo certo. Aposentou, vou fazer o que agora? Não tem o que fazer. Porque não sabe o porquê que existe. Essa pessoa só trabalhava. Essa pessoa não estava preocupada em deixar um legado. Até no trabalho, vou deixar um legado, vou deixar tudo organizado, eu faço isso muito bem, ok. Mas na vida, isso não está claro. Então, isso é muito profundo, gente. Então, eu trabalho com psicologia clínica e a quantidade de pessoas que se aposentam e ficam perdidas. Marcela Chianca, oi, querida, que honra. Então, assim, a quantidade de pessoas que se aposentam e não sabem, de repente curtem o primeiro ano porque estavam cansadas. E depois vão minguando, minguando, igual uma plantinha que murcha. Por quê? Porque não tem noção do seu propósito. E não sabe o que fazer. E aí sim pode continuar trabalhando numa outra coisa, ou pode fazer um trabalho voluntário, mas pode cumprir o seu propósito e continuar sendo produtivo e feliz. Então, é isso que essa geração traz, né? Então, sim, propósito tem a ver com carreira, mas propósito não tem só a ver com carreira, né? E até comentando do que tu falou da pessoa não se aposentar e achar que não tem mais perspectiva, assim, né? Na verdade, eu vejo, e durante a pesquisa eu percebi isso em algumas pessoas que elas mesmo não tendo consciência, o propósito é algo tão forte na gente que a gente faz ele. Ele cospe, assim, sem saber quando vê. Só que a diferença é que a gente tem aquele momento assim, ah, meu Deus, né? Que coisa legal isso aqui. Mas como eu não sei que eu tô tocando no propósito, eu sigo andando às cegas, né? Isso. E aí isso é tão ruim, porque tu tem, assim, momentos que foram muito legais e que te marcaram. E aí tu pensa, quanto mais consciente eu sou do propósito para o qual eu fui criada, que eu nasci com ele, eu não vivo mais só dessas memórias, mas eu posso ser intencional
em todas as escolhas da minha vida para que eu produza muitas e muitas memórias assim, né? Esse é Alinhadas o com o grande, propósito. esse é o grande barato, assim. Alinhamento é vida, né? Eu costumo dizer, alinhamento é vida. Essa é um pouco a minha história, né? Assim, momento testemunho. Eu, hoje eu sei exatamente qual é o propósito. Eu não sabia até pouco tempo atrás, até a gente começar a trabalhar juntas e assim. E aí quando eu olho para trás é muito bacana, porque eu fiz escolhas alinhadas a um propósito que eu nem sabia. Por que, gente, isso acontece? Porque os meus gostos, os meus interesses estão dentro de mim, eles estão dentro de mim e tem um porquê de estar. Aí desde pequenininha eu gostava de ouvir as pessoas. É uma característica minha que tem a ver com o propósito, com o porquê que eu fui criada. Então eu digo, Deus foi muito bom comigo desde o início, porque eu fui fazendo escolhas, por exemplo, de profissão, de formação. Então eu tenho como profissão psicologia clínica, psicologia organizacional, coach, desenvolvimento de pessoas. E não é que meu propósito bate, então eu digo que Deus foi muito bom comigo, porque tem pessoas que fazem a trajetória oposta. Vão seguir uma profissão, porque o pai você é advogado, porque meu pai é advogado, meu avô é advogado, meu tio é advogado. E aí que não é que essa profissão não conversa com o propósito dele, né? E aí depois ele descobre. Por quê? Porque fica com um vazio enorme. E qual é a diferença agora que eu sei qual é o meu propósito? Ah, então você sempre andou nele? Gente, andei, não é por sorte, porque Deus cuida de mim, mas assim, veja, hoje as minhas escolhas elas são conscientes e são intencionais para que eu ande no meu propósito. Isso faz toda a diferença. Então hoje eu levanto sabendo por que que eu levanto. Então, eu levanto de manhã da cama, eu não levanto para trabalhar. Eu levanto para realizar o meu propósito. Então, assim, eu levanto para fazer aquilo que eu fui criada para fazer. Eu levanto de manhã, mesmo que eu esteja cansada, e às vezes estou desanimada, às vezes não estou nem afim. Mas é começar a fazer e a coisa começa a andar. Por quê? Porque eu levanto para contribuir com a vida das pessoas, para as pessoas encontrarem quem elas são. Então, isso faz toda a diferença. A tua motivação, ela é mais produtiva, essa motivação intrínseca, essa motivação de dentro, porque dinheiro, status são motivações que a gente chama, o nome é meio feio, extrínsecas, ou seja, fora de mim. Elas têm um prazo de duração. Porque quem aqui já recebeu aumento, sabe, né? Recebeu aumento, você ficou feliz. No mês seguinte, você queria aumento de novo, porque você já incorporou aquele aumento. Você começou a ganhar Já é. X% mais. Já era. Você coloca a sua vida dentro desse X a mais, dali a 2 meses, você está querendo aumento novamente. Então, essas coisas, elas motivam por um tempo. Mas a motivação intrínseca, aquela motivação que faz te levantar de manhã cedo, ela tem a ver com o seu propósito. E aí, quando você sabe, rapidinho você vira a chave, né? Mas é uma Muito bem. caminhadinha. Mais alguma pergunta, gente, por aí? Deixa eu ver aqui. Ah, a gente já falou um pouco disso, né? Posso ter um propósito igual ao de alguém ou cada um é único? Cada um é único. Os propósitos, eles podem ser semelhantes. E, inclusive, por exemplo, eu fui criada para alguma... o meu porquê é muito semelhante ao porquê da Ana. Ou eles são complementares. Não é à toa que a gente está trabalhando junto, né? Então, mas eles são diferentes. Complementares são diferentes. Por isso que, intencionalmente, quando eu entendo qual é o meu propósito, até as minhas amizades eu vou escolher. Ai, que feio, Márcia. Vai escolher amizade? Vou, porque você já deve ter percebido que tem amigos que te impulsionam para cima e tem amigos que te puxam para baixo. Pronto, falei, né? Não foi só eu na vida que passei por isso. Então, quando você tem consciência do seu propósito, você sabe exatamente o que é importante você buscar na vida de maneira geral. Seja profissão, seja lazer, até alimentação conta, gente. Amizade também, né? Então, o meu propósito é um, o teu é outro. Mas a gente pode contribuir junto, porque ele pode ser complementar. Então, eu posso me juntar a alguém, até matrimonialmente, né? Até casar com alguém que o propósito converge, né? E aí tem uma união de propósito, que a gente vai olhar na mesma direção e vai ser mais fácil. Ou de amizade, sociedade, seja lá o que for. Mas cada um é um. Você já deve ter percebido, a gente vai falar disso semana que vem. Tem pessoas que são bem semelhantes, né, a gente.
muito parecida, mas não é igual. Muito parecido não é igual. E Por até isso que tipologia humana não é rótulo, porque cada um é cada um em essência. Fala, Ana. não, e essa questão do propósito ser complementar é legal porque às vezes a pessoa acha, descobri meu propósito. Tá, sim. O teu propósito só vai valer valendo se realmente ele estiver envolvendo pessoas. Então é muito provável que para tu não só viver ele, mas entregar ele, aliás, entregar com certeza, né? Porque tu só vai conseguir entregar se aquilo que está dentro de ti puder transformar, tocar a vida de alguém. Mas para tu fazer isso, tu vai precisar te associar a pessoas específicas. E durante a nossa jornada, essa foi uma das grandes descobertas, né, Márcia? De É, associações. E não só até mais de um nível tão próximo quanto o nosso, de tu ficar amiga da pessoa e tudo, mas às vezes associações, o que tu tá lendo, os lugares de onde tu tá buscando nutrir a tua cabeça, os teus pensamentos, as tuas referências. Porque para a gente poder viver propósito de verdade, tu tem que estar alinhado com essas coisas. Senão, tu não consegue nem entregar. É aquela coisa, os teus amigos, a tua caminhada, tu precisa definir quem é que vai estar nessa trilha contigo, o que tu vai levar nessa mochila, porque senão ou não vão deixar tu andar, ou a tua mochila vai estar pesada demais e tu vai não estar vai pesado. conseguir, tu vai desistir. Então É, são coisas bem assim que às vezes a gente não dá bola, a gente por ir vivendo sem pensar muitas vezes, sem parar para olhar para aquilo que está dentro da gente e para a circunstância, a gente se trava. Então, acho que esses dois olhares que vêm de encontro ao que tu falou, né? Da questão intrínseca é. e extrínseca. A gente passa um processo dentro dessa trilha olhando para a gente, para saber exatamente com quem que a gente está lidando. Porque embora a gente escove o dente todo dia na frente do espelho, ou deveria escovar, né? E tá lá se arrumando e tal, a gente se olha tantas vezes no espelho, mas a gente não se olha de verdade. Então, esse Sim. processo de saber exatamente com quem nós estamos falando na frente do espelho é importante, mas depois a É. gente precisa colocar isso dentro de um contexto. Então, esse contexto externo, e ele não é só relacionamentos diretos, mas livros, leituras, trabalho, várias coisas que a gente vai escolhendo que tem a ver com pessoas com outras cabeças, com outros propósitos, vai fazer com que o nosso vá para frente ou não, né? Sim, qualquer coisa que a gente use tempo, isso é uma associação, né? Então, não é só com pessoas, é com livros, com séries, com que eu gasto tempo, né? E duas coisas, a Ana Paula acabou de dizer que as amizades, elas abrem nossas mentes, né? Sim, e elas podem fechar também. Então, por isso que é interessante a gente ter essa noção. Gente, minha mãe na live, que honra! Dona Vera Lúcia Peixoto Vieira. Olha Oi, aí! Mamis! Oi, Mamis! Então, assim, aí eu tenho uma pergunta aqui, Ana, que eu acho que tem a ver, inclusive, eu vou linkar algumas coisas, tá? Que é uma pergunta assim: se a pessoa descobre seu propósito, suas atividades sempre serão prazerosas? Ou eu posso realizar meu propósito mesmo sem gostar necessariamente do que eu estou fazendo? Eu acho uma pergunta super interessante. E a Muito gente está boa. falando de cumprimentos, né? Você já sabe que nem tudo do seu trabalho, por exemplo, você gosta de fazer. Algumas coisas você gosta mais, outras menos. Então, no seu propósito pode acontecer também. O teu propósito é um caminho de felicidade? Sim, é, porque você foi feito para aquilo. Então, aliás, fica a dica. Se você está fazendo alguma coisa na sua vida que é um grandíssimo peso e você levanta de manhã e vai se arrastando, pensa se está na hora de você saber qual é o seu propósito. Porque muito provavelmente esse desconforto todo, você não está no seu propósito. E aí eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalho desenvolvendo pessoas. Sou terapeuta, facilitadora de aprendizagem, consultora, coach, ok. E eu, de tudo isso que eu faço no desenvolvimento de pessoas, A minha. fala um pouco sobre o propósito relacionado aos cuidados com seu corpo e saúde. Boa, só um minutinho a gente fala. Já vamos falar, O que Berenice. Essa é a acontece? minha, é a minha treinadora funcional, que eu não fui Essa no treino ontem. treinadora,
Berenice, é você que está conseguindo fazer ela sair de manhã para treinar. Vai, Marcinha. O que acontece? Eu amo treinar pessoas, estar com pessoas, falar com pessoas. Eu detesto vender meu trabalho. Mas, Márcia, como é que você vai realizar o propósito se as pessoas não souberem o que você está fazendo? Esse é típico dessa essa resposta tem tudo a ver com isso. Não é tudo do meu propósito que eu faço com o pé nas costas. Tem detalhes que eu posso me associar a alguém que faça. Então, para mim é um desafio vender o meu trabalho, né? Eu gosto de fazer o meu trabalho, né? Meu propósito é ensinar as pessoas a encontrarem a si mesmas. Quando eu estou com a pessoa é super legal, mas fazer propaganda disso eu não gosto. Então é disso que a gente está falando. Senão também parece que viver o propósito, nossa, é uma coisa medita e levita. Não é isso. Não, Você vai ter trabalho. Você é vai ter vida real. trabalho. É vida real. Porque a gente tem coisas para fazer nesse mundo e você conhece muito bem esse mundo. Só que quando você está no seu propósito, suas ferramentas estão dentro. Ah, mas da totalidade? Não necessariamente. Eu estou dando o espaço do meu. Eu estou dando o exemplo do meu. Estou dando o meu exemplo, né? Ah, Márcia Aguilar, que linda. Meus amigos estão chegando, gente. Meus amigos, minha família. Então, assim, sim, não é tudo, não. Mas é claro, se você estiver arrastando muito a corrente, estiver muito pesado, grande chance de você estar totalmente fora dele. E o pior é que às vezes a gente tem habilidades para desenvolver essas funções, por isso que nos chamam para fazer isso, a gente acaba se envolvendo, Uhum. mas aquilo não fala, a entrega em si, o que a gente está produzindo, embora a gente faça, e eu já vivi isso, é muito frustrante, porque as pessoas vêm e te dizem, poxa, mas tu faz isso tão bem, aparentemente é a tua cara, né? Mas na verdade não Uhum. é, não tem nada a ver, aquilo não, no fim das contas não faz sentido. Não faz Uhum. sentido porque não tem a ver com o sentido da minha vida. Da Agora, sua quando vida. eu peguei essas ferramentas, essas coisas e consegui convergir para o que é o meu propósito, poxa, daí eu até consigo me sujeitar a fazer algumas coisas desse que eu não gostava tanto, porque eu tô caminhando para algo que eu sei que quando eu cumpro, quando eu vivo, é muito legal. Então, vale a pena esse sacrifício, que para mim é um sacrifício, para É, poder é um chegar naquele resultado. Diferente de eu ter que cumprir um sacrifício e a minha expectativa é zero, né? Ou um é, elogio que não faz o menor sentido. é um degrau, né? É um degrau. Quando a coisa não tá legal, é esse degrau. Tem duas perguntas aqui que eu quero abordar. Nós já estamos com 43 minutos. A gente tem que Gente, passa responder a rápido. minha prof ali, porque eu já matei a aula ontem. Isso. O que tem a ver? Qual é a relação de propósito com saúde e cuidado com o corpo, né? Eu vou falar o que eu acho e você fala também. Nós somos seres integrais, embora a gente divida, né? Quer dizer, nós temos corpo, mente, né? Que é a alma, e temos um espírito. Você consegue cumprir seu propósito se você estiver com seu corpo? Porque o teu corpo te leva para os lugares, né? É o teu corpo, tem que andar no propósito. Se andar no propósito, precisa de um corpo para andar. Então, Sim. se você não cuida do teu corpo e também não cuida da tua mente, da tua saúde integral, você pode saber qual é o seu propósito, mas você não vai andar nele. O que vai ser Então, bem frustrante, inclusive. frustrante. Isso tem a ver com o excesso de peso, tem a ver com condicionamento físico, tem a ver com tudo isso, sim, tem a ver. Tudo a ver. Porque tem a ver com desenvolver algum tipo de enfermidade por um equívoco de alimentação ou de hábito, porque existe isso, infelizmente. Né? Você acaba desenvolvendo alguma fragilidade no seu corpo pelo que você come, pelo hábito que você tem, ou pelos hábitos que você não tem. Né? Então, isso pode paralisar a sua caminhada no propósito. Né? Você quer falar alguma coisa, Ana, para complementar a pergunta da sua treinadora? Não, é desafiador e todo. Eu já parei várias vezes, né? Porque assim, eu gosto do resultado que me dá a atividade física. Agora, eu não sou rata de academia, nunca fui, né? Quem me conhece mais de perto sabe disso. Mas é muito. Isso eu acabei aprendendo também, né? E é desafiador ir na academia, é desafiador fazer o treinamento. Eu ainda
luto com o raio dos regulamentos alimentares, mas é um resultado que eu preciso, porque a cabeça, o meu propósito tem a ver com ajudar as pessoas a repensarem, né? Então, eu preciso estar bem, preciso estar energizado, eu não posso estar com dor nas Sim, costas, na coluna. sim, Eu tenho que sim. ter vigor, energia para poder parar, ouvir a pessoa e pensar naquilo que está acontecendo para ajudar ela. Então, como é que eu vou fazer isso se eu tô com dor, se eu tô mal, se eu tô doente, né? Então, o corpo da gente, a gente separou demais, eu acho, a vida toda, né? A mesma coisa, quanto tempo a gente negligenciou as emoções, quanto tempo a gente negligenciou esse cuidado. Isso é saúde também, porque se eu tô legal na minha cabeça, se eu tô sabendo lidar com a ansiedade, com o nervosismo, com o medo, com os sentimentos que vão rolar durante o dia, isso vai refletir no meu corpo e vai refletir Sim, na entrega do propósito que está ali dentro. sim. Então, eu preciso mesmo estar nessa integralidade bem. Então, saúde tem Sim. muito a ver com propósito. Acho que até a gente É, pode marcar uma live, Berenice, para falar bastante sobre isso. nem Em falar pra gente, Tereza. dicas de saúde. Eu tenho, também não vou ficar dando testemunho meu, mas assim, eu tô bastante acima do peso e eu vou falar de Deus, porque tem uma pergunta aqui sobre religião. Deus me deu uma chamada há uns 4 anos atrás e disse para eu me cuidar, né, fisicamente. E ele disse assim: o que eu tenho para você, eu preciso de você leve. E o leve eu entendi que era leve de peso, leve de solta. Por quê? Porque eu viajo muito trabalhando. E o Na Trilha do Propósito ainda vai levar a gente muito para viajar, né? Porque a gente tem planos disso. E realmente, com dor, com excesso de peso, puxar mala, é mais difícil do que quando você está com seu corpo, né? É, é, mais pronto para a atividade. Ficar de pé dando um treinamento durante 8 horas, você tem que estar com o físico preparado. Então, eu hoje entendo o que ele quis me dizer claramente. Né? O meu físico, eu tenho que começar agora a voltar para o eixo, porque senão eu não aguento mesmo. E tem tudo a ver com o que a Berenice falou. E aí, falando de Deus, tem uma coisa assim. As pessoas ligam muito a questão do propósito a questões religiosas, né? Realmente, a gente fala muito, vocês sabem que nós somos evangélicas, eu e Ana, e, e a gente, sim, na igreja a gente fala muito sobre o propósito, né? Deus nos criou por conta de alguma coisa. O meu porquê tem a ver com Deus. E é por isso que a gente fala muito facilmente que todas as ferramentas já estão aí dentro. Você nasceu com ela. O propósito, na verdade, nasceu antes de você, né? Você foi feito para esse propósito. Então, por isso que as pessoas confundem propósito com questões religiosas. E não é isso. É claro que se você entende quem é Deus, fica mais fácil de entender propósito, né? É possível que você entenda mais facilmente, mas não necessariamente. Propósito é para todo mundo. A pessoa não precisa ser crente, católico, espírita para entender sobre propósito. Propósito é para todo mundo. Né? Propósito tá Agora, dentro de todo mundo, né? está dentro. Isso, propósito está dentro de todo mundo. E uma Sem coisa dúvida legal nenhuma. nesse sentido também, Márcia, que quando a gente usou 4 pilares para desenvolver toda essa metodologia, né? Um deles foi a teologia, justamente por conta desse processo de constituição humana, que se associa muito ao pilar da filosofia, onde também fala muito do ser, né? Dessa questão. Nós não somos um corpo, a gente é um espírito. E a gente tem essa, seja só alma e corpo, ou espírito e corpo, existe, vamos pensar em 2 facetas, né? Uma física que a gente toca e se vê, mas tem algo que é transcendental, que é o que nos dá essa singularidade, esse aspecto único. Então, seja qual é a crença da pessoa, se isso ela foi criada, fato é, ao acaso, né? Tem que trazer um esforço muito grande para pensar que esse sistema inteiro funciona, e funciona. E a gente se conecta nas pessoas de uma forma, que aí é outro pilar que a gente tem pesquisado bastante, que é o pilar da neurociência, que trabalha a questão mais quântica do propósito, digamos assim, né? As energias e o quanto a gente tem dentro da gente para que esse sistema inteiro funcione. É muito legal. Oi? Em 50 minutos. Tá, temos 10 minutos, né? A gente tem que falar do propósito no final. Uhum. Então,
finalizando assim essa questão, tanto a neurociência quanto a filosofia e a teologia trabalham essa questão do espírito, do esse transcendental que cada um chama de um jeito, né? O espírito, a energia, o eu, enfim. A psicologia trabalha mais a parte da consciência, né, Marcinha? De ter uma Sim, mente ali e tal. Mas existe uma parte nossa que ela é transcendental, ela precisa ser desenvolvida para a gente poder descobrir o propósito. Se a gente vai só no 1 mais 1, propósito não é uma fórmula matemática. não. Existem metodologias para tu chegar nele, escrever a tua frase de propósito, porque nós somos seres racionais, né? Existe uma construção para ser feita, mas ela vai Sim. exigir esse olhar que vai além daquilo que é 1 mais 1. E aí, E, nesse aspecto, cada um toca naquilo que a sua espiritualidade aponta. O nosso caso, que a gente tem convicção, é Deus, né? ah, e aí, nas nossas pesquisas, né, que há 3 anos a gente vem pesquisando isso, a gente trabalha junto, vai fazer 1 ano, mas há 3 anos a gente estava vivendo paralelo essa experiência. E é uma coisa muito interessante, porque todo autor, todo mundo que fala sobre propósito, e são muitas pessoas, todos falam em espiritualidade. Uhum. Não falam em religião, eles falam nessa coisa transcendental, falam de espiritualidade. Por isso que a gente fala tão claramente que a nossa espiritualidade tem a ver com o que a gente crê, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A sua espiritualidade pode ser desenvolvida num outro caminho, mas não tem propósito sem espiritualidade, sem essa essência que é transcendental. Ana, eu estou aqui na tela com o que a gente entende por propósito. Essa Vai, frase que a gente gosta tanto, né? leia aí para nós. Essa custou muito suor. Sou muito, gente. Muita conversa, muito. E assim, a gente entende que propósito é a minha essência por inteiro atendendo à vocação para deixar um legado no outro, no mundo. Então, a minha essência por inteiro atendendo à vocação para deixar um legado no outro e no mundo. Quer explicar, Ana? Pode ser. Isso é muito legal, até porque a gente estava falando da questão do corpo, né? E pensar na gente não como uma tarefa que a gente possa cumprir, ou uma habilidade, ou um rostinho bonito. Não, mas pensar na gente por inteiro. Propósito faz com que tudo na gente faça sentido. E não é sentido só pra gente se olhando, né? Se achando a coisa mais bonitinha. Não. Faz sentido no outro, faz sentido na vida de quem cruza o caminho da gente, que não é por acaso. Então, quando eu consigo realmente pegar esse pacote que é a Ana, a Márcia pega o pacote que é a Márcia, e a gente tem consciência daquilo que a gente nasceu para fazer, quando eu cruzo com alguém, eu sei o que entregar para ela. Eu sei como que eu posso entregar, né? E eu sei que isso vai fazer a diferença na vida dela. O meu propósito é ajudar as pessoas a repensarem. E eu comecei a perceber porque que muitas coisas que pareciam super desconexas fizeram sentido quando eu me dei conta disso. O ano passado passei por uma etapa muito profunda que achava até que eu ia ser vereadora, falando de política. E na verdade, é um tema que eu gosto, até por causa dos estudos de filosofia, mas eu curto política. Só que, na verdade, o que eu estava querendo mesmo é que as pessoas pensassem a respeito daquilo. Então, toda vez que eu conseguia despertar elas para pensar, para refletir, eu ficava muito feliz. Poderia ser assim, 2, 3 pessoas me chamando depois de uma live. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu nem dormia de noite emocionada. Digo, puxa, que legal, ela saiu do escuro, ela saiu da caixa, ela está conseguindo fazer. Quando eu chego na frente de um cliente e ele está ali atucanado tentando montar um projeto e eu faço uma pergunta que ele não está conseguindo ver e ele repensa aquilo e dá certo, puxa, eu voltei para casa super feliz. Então, eu tive uma entrega diferente e eu percebo isso com os meus amigos. Às vezes uma conversa tranquila num churrasco, né? Quando tu desperta, então significa que eu consegui fazer com que aquela pessoa tocar a vida dela. E isso acaba entregando propósito, né? E assim, na época que você é apaixonada por política e você chegou até a pensar que talvez essa fosse um chamado, fosse uma vocação,
Você fez as pessoas, ou seja, você realizou o propósito, você fez as pessoas repensarem através disso. E você faz as pessoas repensarem através da consultoria. E numa conversa com os amigos. É aquilo que a gente estava falando, que o propósito é muito maior do que eu. E não é só a profissão, exatamente por isso. Então, política é quase. Política é natural para a Ana, ela entende, nem sempre foi assim, mas chamou atenção, ela estudou, e hoje ela consegue, é impressionante, assim, consegue ligar os pontos com uma rapidez enorme. Parece que sempre foi interessada no assunto, parece uma política falando, né? Pois é, mas ela não enveredou. Eu também achava que ela ia ser vereadora. E agora ela já disse, não, isso não é para mim, né? Então, vamos comparar isso com o hobby? É um conhecimento, é uma coisa que ela gosta muito, né? E o propósito, ela vai andando, quando ela fala de política, ela vai deixando pedacinhos que é o legado dela. Eu também. Então, o meu propósito é ensinar as pessoas a encontrar a si mesmo. E às vezes eu consigo fazer isso num papo. E eu, às vezes, não tenho nem noção. E faz Aí mesmo. depois a pessoa Ela volta e funchando a pessoa. aí depois eu encontro com a pessoa e digo assim, nossa, Márcia, você sabe que depois que você falou aquele negócio, eu percebi tal e tal coisa, e puxa, como mudou. Aí é muito engraçado porque eu digo assim, o que eu te falei? Aí parece que eu sou doida, né? Mas é porque fazia sentido naquele momento. A pessoa falou alguma coisa, a ferramenta pulou daqui para fora, eu disse alguma coisa que fez sentido, ela colocou em prática e mudou algo na vida dela. Então é isso, é esse legado. Então a minha essência, por inteiro, atendendo a um chamado, a uma vocação, para deixar legado no outro e no mundo. E você não faz isso só com o seu trabalho, você faz isso sempre, né? Aí uma simples conversa, ela fez eu que legal, Ana! Que bacana. E isso é muito interessante. E eu não notava que isso tinha a ver com o meu propósito, porque eu não conhecia o propósito. E eu achava que isso era só uma coincidência. Isso acontece desde que eu tenho 14 anos de idade. Assim, acho que antes disso, eu tinha amigas da minha mãe que diziam assim, ai, adoro quando eu ia no trabalho da minha mãe, adoro quando sua filha vem aqui, é tão gostoso conversar com ela, ela faz a gente pensar, olha isso, né? Então, eu não percebia, a Ana está dizendo que eu fiz isso, mas também agora eu sou mais madura, né? Então, já faz as coisas com maior consciência, mas eu nem tinha consciência de que eu fazia. Era realmente a minha essência pulando, até para me dizer assim, viu, esse é o propósito, tá? Esse é o propósito, tá? Esse é o propósito. E sai fácil, né? Sai fácil, é mais fácil. Ai, que bom! O Instagram vai derrubar a gente. A gente vai deixar gravada. A Sim. gente vai deixar no, IGTV. gravada essa live no IGTV. Então você pode indicá-la para outras pessoas. Ela é o começo, como a gente já disse, né, no início da live. Toda quarta-feira a gente vai estar falando sobre um assunto que tem a ver com propósito. Muitas vezes nós duas, às vezes eu sozinha. O propósito não é para nós, é para o outro através de nós. Eita, Olha, quem é essa? É Simone? Simone Ah, Saldivia. Arrasou. A olha, Simone tem um talento com as palavras. Isso é uma baita olha. pista de propósito. Fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. Então, assim, semana que vem, autoconhecimento, eu vou estar conversando com vocês sobre isso. A live E assim Espelho, nós vamos Espelho Meu. seguindo. Será que tem um propósito mais legal que o meu? Para mim não tem, né? O nosso propósito é o mais legal, né? Pra gente. A gente foi feito para isso. Então, espero que vocês tenham curtido, que a gente tenha ajudado você a pensar. Pode mandar pergunta pra gente no direct. A gente tem o maior prazer de falar com você e te atender. E continua acompanhando a gente. Faça propaganda, indica essa live. E quarta a gente te espera às 20, tá bom? Aqui no Na Trilha. Muito obrigada pela participação. Quer falar algo, Ana? Só dar um super tchau pro pessoal e a gente continua se falando, né? Tem mais conteúdo que vai sair essa semana. Joia, muito bem. Gente, super obrigada, viu? Beijão. Obrigada, Camila. Tchau.